Olá para você que nos acompanha em mais um episódio do Abstract. Eu sou a professora Michela, professora no curso de Psicologia, também coordenadora atualmente. E com muita alegria, com muita satisfação, a gente vem aqui para falar e fazer uma série especial sobre os 25 anos do curso de Psicologia da Unidav. É bastante tempo, é uma história muito bonita. E nada melhor do que contar essa história a partir de quem pisou nesse curso, a partir de quem construiu e protagonizou este curso, né? Pessoas que começaram a sua construção enquanto profissionais da psicologia dentro da instituição, né, no nosso curso. E a gente vai ter elas hoje, duas delas, né? Serão várias conversas, mas hoje especialmente temos duas convidadas muito especiais aqui conosco, que vão começar a contar um pouco dessa história. Eu vou já desejar as boas-vindas, dizer que é muito bom ter vocês aqui comigo neste momento e pedir que cada uma delas se apresente e conte pra gente em que ano que vocês ingressaram no curso. Por favor, Val, comece se apresentando. Começa comigo. Bom, eu sou a Val, meu nome é Valburga Silveira Pisque, o pessoal me conhece por Val, e eu ingressei no curso de psicologia, eu sou da primeira turma, então eu ingressei no ano de 2000. Elis, se apresente. Sou Elis Marine Vigers, iniciei o curso, na época era matutino, iniciei em 2002, foi meu ingresso na psicologia. Legal. Então assim, a gente tem aqui as pioneiras, né? Porque a Val da primeira turma, a Elis era a terceira turma, então nitidamente os primórdios, né, do curso se construindo lá no início dos anos 2000 aqui no Alto Vale. Então, para a gente entender um pouquinho da história de vocês no curso, eu sempre gosto de entender os motivos que levaram vocês naquele momento das suas vidas, naquele momento histórico, né, do Alto Vale e tudo mais, o que levou vocês naquele momento a escolher a psicologia. E eu faço até questão de demarcar, porque há 25 anos atrás, né, em torno de 20, 25, né, a psicologia ela não tinha ainda a visibilidade e a relevância, a importância que tem hoje, né? Naquele momento era uma profissão, ainda já existia, ok, né? Desde 62 somos regulamentados como profissão, mas ainda era uma profissão que não tinha visibilidade que hoje tem. Então, Val, conta pra gente o que naquele momento te levou a vir fazer psicologia. Pois é, eu acho que é uma escolha construída, foi uma escolha construída a várias mãos. Era o meu sonho de adolescência. Meu pai era professor, então ele tinha em casa revistas, livros, que não era tão comum na época as pessoas terem uma biblioteca, mas como ele era professor, e eu comecei a achar alguma coisa sobre psicanálise, que foi me fascinando. E eu quis fazer o curso, mas à época só tinha em Floripa. E meu pai era de lá. E ele disse, não, você não vai morar lá sozinha. E como professor de ensino fundamental, a renda dele também não possibilitaria. E ele disse, vou fazer o seguinte, eu vou poder te dar um curso de pedagogia, formação em pedagogia e depois, magistério, na época, depois você se vire, se quiser fazer, faça. Ok. Isso lá aos 17 anos, terminei o curso de pedagogia e casei, eu tenho família, e o sonho da psicologia foi ficando, porque afinal, né? Eu disse, não, mas eu vou criar filhos, mas não preciso parar de estudar e me interessar pela área. E enquanto eu criava meus filhos, por vários anos, 20 e tantos anos, eu decidi ser mãe, e eu ia fazendo cursos, pequenos cursos, e fui trabalhar como voluntária num hospital geral, que tinha um setor de psiquiatria. E lá foi meu primeiro contato com a doença mental, os transtornos, os vícios, toda a ordem, né, tudo que concerne a essa área.
E lá um dia uma colega chegou e disse, vai sair o curso de psicologia em Rio do Sul, eu vou me inscrever. Eu disse, poxa, pois é, eu acho um pouco, não sei, eu não... Mas eu cheguei em casa, comentei para o meu marido, eu disse, vê lá no BESC, tinha um banco que fazia as inscrições, né? E naquele tempo tinha que ir a banco todo dia, né, por causa da inflação. E eu disse, dá uma olhadinha, qual é o valor da inscrição. Aí, quando ele voltou para casa, ele disse, olha, você está inscrita no vestibular, que tinha vestibular, e agora é com você. Eu disse, meu Deus, eu estou fora há 26 anos de banco de escola, mas topei o desafio, era meu sonho, o sonho acendeu de novo e eu vim fazer e tive a felicidade de acessar o curso. À época via vestibular ainda, não sei como foi com outras histórias, mas essa é mais ou menos, por isso construída a muitas mãos. Sim, Né? A amiga que me trouxe o recado, o marido que está inscrito, está pago, disse, bom, não posso desperdiçar. E aquele sonho que estava ali... Aquele sonho estava ali, tanto é que eu estava numa unidade psiquiátrica e aquilo reacendeu, né, o interesse. Muito legal. Elis, como é que foi para ti essa escolha? Então, na verdade, era uma demanda social que a gente vivenciava, chamado de mal do século. E eu era bem interessada pelas questões sociais já naquela época, assim, de olhar o contexto, de analisar o que estava sendo vivenciado. E era um mal do século chamado de estresse. E aí eu queria entender como eu poderia contribuir para auxiliar as pessoas. Porque se era um mal do século, em algum momento o curso de psicologia poderia contribuir nesse sentido. E era muito interessante porque eu convivia com várias pessoas e gostava da área da saúde. E o curso de psicologia da Unidave me encantou justamente por conta disso. E, claro, você vai... No decorrer do curso, eu fui me modificando também, né? Mudando também a perspectiva. Porque, claro, quando você está no curso, você olha o que te mobilizou de um jeito completamente diferente do que é. Porque você começa a entender que no decorrer tinha, sim, um teste que era construído pela Marilda Lippe que testava a questão do estresse. Então, isso tudo eu fui entender, mas de fato não é só isso, né? Tinha questões sociais, tinha questões econômicas, tinha questões políticas que envolviam tudo isso. E claro, você vai ampliando o olhar, ampliando toda a dimensão, você vai se transformando também. Não é um teste que vai dar o resultado se a pessoa tem ou não tem. São outras questões que vão mudando. E claro, isso vai mudando, me modificando inclusive a minha perspectiva de como lidar. Não é uma receita que você traz, que você... E eu, ao vivenciar o curso, fui percebendo o quanto foi mudando o meu olhar sobre as coisas, né? E cheguei mobilizada por um olhar e vai mudando no decorrer do curso. De fato, foi isso, assim, mas foi isso que me mobilizou, trazer, me imergir, estar dentro, me aprofundar na psicologia. Legal, então já com essa vontade de olhar o mundo e cuidar das pessoas a partir daquela narrativa que estava naquele momento, sim, né? E quando tu traz isso, Elis, sobre quando a gente é mudada, né? Eu não sei, até fiquei aqui tocando na minha história, revisitando, não sei como é que foi pra ti, Val, mas de fato a gente entra no curso com uma visão totalmente pautada no senso comum, né, no que dizem e tudo mais, e quando a gente entra no curso, primeiro que a gente é muito mexida com as nossas histórias pessoais, inevitavelmente, porque somos semelhantes ao nosso objeto de estudo e trabalho, seres humanos, e então a gente vai revisando e nos revisitando em muitos sentidos no curso, né, eu acho que isso aconteceu contigo também, Val. Com certeza, né, a gente entra com uma ilusão, uma idealização. Você idealiza uma profissão, ou enfim, e depois a realidade vai se impondo. E a realidade de uma pessoa, quando eu ingressei, eu estava com 44 anos. É muito diferente do sonho de uma menina de 12, 13 que lê revistas do papai lá em casa. Então, né, a gente vem imbuído, mas como eu estava também já inserida no hospital, em contato, e havia, à época também, vamos chamar assim de
não pressão, uma demanda, o governo, as estruturas oficiais exigiam cada vez mais que quem atuasse nesses espaços tivesse formação. E eu estava lá como voluntária dentro de um trabalho de capelania. Eu ingressei dessa forma no hospital, abriu a unidade psiquiátrica, disseram para o grupo da capelania quem gostaria de atuar lá dentro. Ninguém quis. Aí entra uma certa, talvez um preconceito, psiquiatria remete à loucura, não julgando ninguém, mas já falando a visão, a época da psicologia. Um preconceito, a meu ver, muito mais em cima da ideia da saúde mental, da loucura, do que da própria psicologia, que traria isso, escancaria essas, e de certa forma desmitificaria também. Então, eu me animei e fui, né? Mas foi mudando muito esse olhar e a realidade. Eu costumo dizer assim, você entrar numa unidade de saúde, ali tem cheiro, tem cor, tem movimento, tem sons, muito diferente quando você idealiza uma profissão, né? Seja no hospital, em clínica ou em outros espaços, essa realidade te impacta. E a partir da própria universidade já, né? Que bom que é assim, porque tem que quebrar esse imaginário romântico em cima da profissão, qualquer profissão. Né? Exatamente. E, bom, a partir disso que tu traz, né, Val, estou aqui pensando, e Elis, quero começar contigo. O que ao longo dos 5 anos da tua graduação, né, quais foram as experiências, como é que foi essa tua trajetória no curso, pensando, né, na instituição naquele momento, pensando nas coisas que tu vivenciou, estágios, conta pra gente um pouquinho de como foi a tua transição ao longo do curso. É muito engraçado, eu fiquei me revisitando, né? Eu acho que a psicologia naquele contexto é bem interessante, porque no contexto tinha muitas coisas que foram sendo construídas. No decorrer do meu curso, foi construído inclusive o Código de Ética da Psicologia. E isso era uma mobilização que nós participamos como alunos, porque a temática surgiu na sala de aula. Porque, assim, era uma mobilização nacional e já a participação disso, então, olhar de vários fatores, o código de ética, olhar de vários fatores, a questão do estresse, olhar de vários fatores, de diversas perspectivas. Então, isso mudou muito, porque naquele contexto, os professores traziam muito isso. Eu me lembro que tinha um olhar da antropologia, a gente tinha antropologia no curso. Hoje você tem questões étnico-raciais, mas a gente teve antropologia no curso, que era um diferencial. A gente teve questões sociológicas, a gente tinha sociologia, eram disciplinas que estão num compilado hoje. E ter sociologia, ter antropologia num curso vai modificando o teu olhar, vai desmistificando, como a Val trouxe. Então, isso também modifica, e o fato de ter sido modificada por esse curso, eu me formei num curso matutino, né? Depois fui revisitando, assim, talvez como terceira turma, talvez era a última turma matutina, né? Fiquei pensando nisso, assim, porque eu acho que não teve outra turma, não teve uma quarta turma matutino, né? Sendo terceira turma, ou fazendo parte dessa terceira turma, era uma turma muito crítica. Isso foi me modificando também de um jeito muito mais ampliado, de olhar um contexto de forma muito mais ampliada, olhando de diversos fatores, sociológico, antropológico, político, porque os professores também traziam muito isso, um olhar de saúde, um olhar né, desmistificando todos os aspectos. Então, assim, um olhar muito crítico, porque era, de fato, um olhar que me modificava também no curso. E olhar para isso, dessa trajetória, o quanto eu me modifiquei. Eu brincava que a cada semestre parece que revisitava como se eu triplicasse o conhecimento que eu tinha. Como um todo, assim, porque era muito transformador. Que lindo. Ai, que gostoso. Val, como é que foi para ti a tua trajetória no curso? Ai, foi muito rica, né?
Uma que você entra aos 44 anos numa primeira turma, então essa turma tinha nuances próprias, né? Tinha mais pessoas já que não eram recém-saídos do ensino fundamental, mas que estavam esperando essa oportunidade. Então iniciamos havia professores, médicos, uma gama de pessoas já profissionais também de outras áreas. E uma vivência. E tinha a galera jovem, com todo aquele dinamismo que dava aquela leveza para a turma também. Então, era uma turma bastante heterogênea. E eu acho que isso deu uma riqueza de vivência, para mim, um marcante dessa turma, da minha turma. E aqui eu já quero fazer uma menção a todos os meus colegas, que eu acho que a grande construção da gente também vem dessas relações. São 5 anos, você convive intensamente. Então, essa coisa me marcou bastante, essa trajetória. A riqueza humana e a própria construção do curso. Você mencionou o código de ética. Havia lá um protótipo já, mas a construção de um curso foi feita eu considero que a gente pôde também contribuir na construção desse curso, né? Sim. E foi um privilégio. Hoje eu vejo mais do que a época, né? De que foi um privilégio ter sido primeira turma dentro desse contexto. Os professores eram, e com certeza são hoje, tão qualificados quanto, mas já eram muito. Uma instituição, quando traz um curso novo, se esmera, né? Não vai fazer de qualquer jeito, vai procurar realmente já começar. Então, tínhamos verdadeiros mestres da psicologia, já com uma vivência longa, pessoas, não vou citar nomes, mas participaram da luta antimanicomial no Brasil, né? E, assim, essas visões que a gente não só conhecia de ouvir falar, de repente você está com uma pessoa dessa e você bebe nessa fonte e desconstrói essa própria noção que a gente trazia da doença mental, da loucura, dos transtornos, e é uma quebra de paradigmas da gente mesmo, né? Foi muito rico, muito forte, muito intenso. E me conta um pouquinho o que vocês experienciaram de estágios na reta final do curso, Elis. Eu acho que foi muito interessante porque a gente fazia 2 estágios por semestre. E era muito engraçado porque me lembro que era 2 anos de estágio, 2 semestres, era 1 ano de estágio, e a gente podia fazer 2 por semestre, era bem intenso assim. E quando a Val traz, né, e compartilha os professores, realmente eram professores muito... que hoje a gente olha, encontrar professores que são tão militantes, tanto na luta antimanicomial e fazendo diferenças, né, na trajetória, e sendo nossos professores, gente que está nas federais aí, né, militantes e nomes importantes nas áreas diversas. Eu fiz estágios em clínica, em grupos e instituições. Eu lembro quanto isso foi transformador para mim e fez parte da minha trajetória enquanto pessoa, enquanto profissão, assim, porque isso fez toda a diferença, né? E ter professores que eu escolhi, e tinha a possibilidade de você fazer individual ou em dupla, eu escolhi fazer em dupla, porque isso me transforma enquanto pessoa, enquanto profissional, de não trabalhar sozinha. De escolher, hoje, trabalhar de um jeito coletivo. De trabalhar em conjunto, de trabalhar em parceria. Isso também faz toda a diferença, me transformar enquanto pessoa, enquanto profissional, porque trabalhar com grupos e trabalhar com saúde mental e trabalhar em clínica foi construído de lá para cá. Claro, tem uma trajetória construída a muitas mãos, né, desde quando eu me formei, mas o nascedouro é lá, né? Porque, de fato, esse olhar sobre a saúde, sobre o adoecimento, esse processo saúde e doença foi construído lá, né?
com professores muito importantes pro Estado, pro contexto do Estado, né? Quando a Val lembra, assim, professores muito importantes, né? Eram professores que tinham experiência, tanto em clínica como em grupos, eles viviam o que eles faziam. Não era qualquer coisa, assim, para aquele contexto, para aquela época. Ser do terceira turma do curso, né? Isso é um diferencial, porque, de fato, ter um antropólogo dando antropologia é uma raridade. Ter um sociólogo dando sociologia é uma raridade. E ter profissionais que atuavam na área e que vivenciavam conosco, isso também é uma raridade. Eu acho que é um privilégio ter feito parte desse curso nesse momento. Bom, Val, então conta também as tuas experiências de estágio, né? Como é que foram? Os estágios, então, gente, é um quarto de século atrás, né? Mas tem coisa que a gente não esquece. Bom, meu foco sempre foi clínica, apesar de ter feito estágio em instituição também, foi razoavelmente frustrante. Não precisamos de detalhes, mas na clínica foi maravilhoso. Pelo aprendizado, uma coisa mais subjetiva, mais pessoal mesmo. Nós fazíamos supervisão de clínica e acho que éramos 3, e às vezes era feito em um grupo para estudo de caso mesmo e tal. E a nossa orientadora, também não vou citar nome, pessoa maravilhosa, ela era bastante rigorosa e não tinha papas na língua. Então, tinha dia que ela chegava assim, se referindo a alguém do grupo ali, e ela dava soco na mesa, assim, né? Como é possível? Vocês estão se formando? E essa insegurança, esse paciente, esse cliente já embolsou você. Você, sabe, então, E ela usava uma expressão que pode parecer um pouco arrogante, mas não é. Ela dizia, vocês precisam subir no salto, no sentido, se apropriem e validam esse longo processo que vocês tiveram, né? E passem segurança, credibilidade para a pessoa que busca vocês. Trabalhem essa insegurança de vocês, os medos, vão fazer terapia, deem um jeito. Mas vocês agora precisam estar prontos, né? Então, era bastante rigorosa nessa coisa de você como terapeuta. Porque uma coisa é você adquirir conhecimentos teóricos, outra coisa é você como terapeuta agora, que é um choque, né? Então, nesse sentido, ficava pensando, tudo bem? Por enquanto, nós temos a supervisora, mas depois, onde eu vou achar outra? Sabe, todo esse processo, a insegurança, né? Eu acho que ela faz parte, né? Em faz. Gente, alguns mais. Isso, mas é importante que alguém sinalize e coloque você agora, você está deixando de ser acadêmica e você agora é uma profissional. E isso é um pouco assustador de início. Eu acho que é um aspecto do estágio foi que me impactou bastante. Esse confronto com essa realidade nova agora é com você. E eu fiquei pensando, a partir do que a Val falou, assim, eu acho que, lembrando os estágios que eu fiz, um diferencial que foi, assim, apesar de eu ter feito clínica e hoje faz parte do meu cotidiano, a clínica também, desde lá, o estágio em clínica me possibilitou olhar esta pessoa no seu todo, no vivido, nas suas histórias, na sua memória, nas suas relações, porque, de fato, eu atendi uma pessoa muito importante, né, nesse papel, assim, porque a orientação era essencial e possibilitava a gente ter um outro olhar, justamente o diferencial foi orientar em grupo. Porque você podia ter também o olhar do professor, mas você podia também possibilitar que o outro colega tivesse um outro olhar sobre o caso e aprendesse com o teu caso como eu aprendia com os outros. Então, assim, isso possibilitou que a vivência de lá
desse caminho de clínica trouxe essa segurança, porque você conseguia olhar o sujeito na sua existência. E outra coisa que me marcou bastante, assim, o fato de que naquele momento, ao trabalhar em instituições, eu trabalhei né, em dupla e a gente fez estágio em 2 instituições, né, ao mesmo tempo com grupos. E o diferencial foi que nessas instituições a gente abriu campo para a atuação da psicologia, porque você tinha um olhar que não era o olhar de fato da psicologia, você trabalhava com formação de pessoas, formação humana, formação em saúde nas instituições e não tinha convênio, não tinha um olhar sobre o fazer do psicólogo. E aí você começa a olhar que pode ser um pedagogo, pode ser qualquer outra pessoa que vai fazer, né, esse papel com grupos, mas de fato o papel da psicologia foi um diferencial, porque o fato de ter um olhar e afinar isso com a instituição possibilitou que as pessoas dirigentes da instituição pudessem ter um olhar sobre o papel e o diferencial da psicologia. E aí o mais interessante que eu vou fazer em dupla em 2 instituições, eu fui, né, depois me inseri como psicóloga numa instituição e a minha colega também se inseriu como psicóloga na outra instituição. Então, assim, isso também abre caminho para o fazer do psicólogo daquele momento, né? E abre caminho para um outro espaço que não é o da clínica, que não é da organizacional, que é de fazer saúde, promover saúde em grupo, né? Promover um grupo terapêutico de promoção de saúde que pra gente mudou, inclusive, o olhar da instituição, dos dirigentes da instituição. Então, assim, isso pra mim foi muito, muito diferente e o cuidado que se tinha naquele momento, que era de como que você se apresenta na instituição, né? A orientação foi essencial e fundamental naquele momento, né? Como você vai trabalhar com o grupo, o que você vai propor, que não precisava ter um roteiro pronto, que você pode recalcular de rota no momento do andar da carruagem, que você faz um acolhimento para o paciente, mas que você não sabe como isso vai sendo conduzido, porque vai ecoando cada atendimento. Então, assim, isso muda a tua perspectiva. E fazer isso em grupo muda tudo, porque me modificou como pessoa e me modificou e me marcou, né? Porque, de fato, naquele momento, o curso da Unidade me ampliou possibilidades de um outro olhar para uma amplitude da psicologia, para o não convencional, né? Porque você não trabalhava com grupos, você vivenciava grupos na graduação, né? Tinham atividades de grupos, mas você não fazia isso numa instituição, você não fazia isso, e praticar isso numa instituição não era qualquer coisa, né? Então, assim, isso era um diferencial para mim e me marcou significativamente nesse sentido. Eu vou ouvindo vocês e vou pensando a importância que vocês tiveram para, assim, eu diria a psicologia no Alto Vale, para que as pessoas conhecessem efetivamente a psicologia, a possibilidade, a potência que tem nessa profissão, que as pessoas passassem a entender, não, mas acho que eu preciso desse profissional aqui, porque até então não era conhecido, não era comum, e ainda muitas vezes atravessado por preconceitos, como até a Val trouxe, né, a questão na instituição hospitalar. Então, vocês tiveram esse papel de meio modo bandeirantes e abrindo caminhos, né? E até para as outras gerações. Fico pensando nas nossos estudantes hoje, que já tem muito facilitada a inserção em campos de estágio. Por quê? Porque vocês abriram esses caminhos, né? E eu acho que isso é legal que vocês, né, estão narrando. E o desafio que foi naquele momento, porque muitas vezes as pessoas, psicólogo, tal, um estranhamento, mas vocês tiveram essa importância, né, de abrir os caminhos para os atuais estudantes de psicologia. A partir disso que vocês estão trazendo, eu queria ouvir brevemente, um pouquinho, depois da graduação, colaram um grau, se formaram, e eu queria ouvir um pouquinho por onde vocês transitaram até então, né, depois de sair aqui da Unidade, e a gente sabe que a graduação é o primeiro passo, a gente sempre, né, continua, ela dá a formação básica, independente da instituição, independente do curso. Queria ouvir um pouquinho de vocês, as suas trajetórias profissionais aí. Val, pode começar nos contando, por favor. Tá. Como eu já vinha atuando como voluntária
e eu fiquei por 9 anos, 8 ou 9 anos, dentro da unidade psiquiátrica. Então, para mim foi quase caminho natural. E eu pensei, é por aqui. Eu vi o sofrimento das famílias, nos casos de dependência química e toda essa realidade. Foi um caminho quase que natural, a escolha. Eu disse, ok, eu preciso fazer uma formação adicional em dependência química, em compulsões de ordem. Aí eu fui fazer uma pós-graduação. Em seguida veio, já em 2008, um convite para eu atuar dentro de uma comunidade terapêutica. Eu aceitei, primeiro como psicóloga, depois eu cheguei a ocupar o cargo de diretora técnica dentro dessa instituição. E foi muito legal, porque a partir dali eu comecei a trabalhar primeiro com grupos, né, que a lei exigia isso, você tem que trabalhar com os familiares. E essa instituição, depois de alguns anos, por questões, ela era financeiras, né, era deficitária, e o preconceito contra a dependência química não facilita em nada, porque a comunidade, de uma forma geral, chegava a dizer isso para a gente, assim, não vou colaborar, eles entram na minha casa, me assaltam e agora ainda querem que eu pague o tratamento. Então, ali o preconceito na prática, doenças como essas, alcoolismo, drogadição, não eram vistas como uma doença mesmo, mas como, enfim, preconceito, né? Então, ali eu comecei o trabalho com um grupo de famílias e mesmo depois que a instituição fechou, esse grupo solicitou que continuassem os trabalhos. Então, eu trabalhei por mais de uma década com grupos, depois já eram 2 grupos, sempre como um voluntariado, né? E isso me encantou na área de grupos. Não fui fazer pós-graduação, mas eu sou um pouco, talvez daria para dizer, autodidata, eu vou atrás do que eu sinto necessidade. Então, gostei muito de me aprofundar mais nessa área de grupos. Depois, eu apanhava muito na clínica em atendimento a casais e famílias. Não tinha jeito, eu não dava conta. Eu logo percebi. E eu disse, eu preciso correr atrás. Aí eu fui fazer em Curitiba uma especialização em terapia familiar sistêmica, né? Então, foi uma pós que eu fiz. E outra área que eu via que eu precisava buscar um pouco mais de fundamento, que o curso não oferecia tanto, era na área da espiritualidade. Por incrível que pareça, eu não tive até hoje um cliente, uma pessoa que chegasse para mim e não trouxesse no seu bojo essa questão. Aí eu fui fazer uma pós-graduação em teologia, para conhecimento meu, entender as várias formas de espiritualidade, de religião, para entender um pouco mais e acolher melhor esse paciente, conseguir transitar nessa área, né? Então, foram assim, essas áreas que eu busquei de fato. E a sistêmica me encantou, é a visão que eu mais uso hoje. O primeiro olhar meu, e sempre durante todo o processo, vai ser um olhar sistêmico. Esse sujeito, esse indivíduo, essa pessoa, inserido em vários sistemas. Família, trabalho, suas comunidades e... Preferencialmente, eu olho para trás 3 gerações anteriores para ver que mandatos familiares essa pessoa traz na sua história, na sua identidade, o que ela está reproduzindo, né, enfim. Então, eu sou encantada hoje e não abro mão desse olhar sistêmico sobre cada caso, seja individual, casal, grupos, que para mim é o que eu preciso disso para poder trabalhar. E hoje segue trabalhando com a Sigo clínica? Trabalhando, eu estou há 20 anos na clínica. Na clínica.
tá? Comecei logo após a colação de grau, nós já tínhamos eu e uma colega também, uma sala reservada, saiu o CRP, já tinha cliente na fila. Legal, que legal. E estou até hoje, 20 anos de clínica. Que legal, é uma trajetória, né? E fazendo a diferença realmente para o Alto Vale no sentido da psicologia, de desconstrução, Sim, sim. né, nesse sentido. Sim. Elis, tuas trajetórias? Então, eu depois fui revisitando, né, contando um pouquinho, resgata a história, né, não tem como. Logo que me formei, eu fui trabalhar numa instituição, como eu falei, né, fui contratada como psicóloga e trabalhei com grupos nessa instituição, era uma instituição religiosa de formação de seminaristas, e pude formar, né, trabalhar com formação humana e eu contribuía com o cuidado psicológico da formação desses seminaristas. Então isso também me trouxe, me construiu. Nesse mesmo ano, eu passei num processo seletivo e continuei trabalhando nessa instituição e fui atuar como psicóloga do Conselho da Comunidade. E aí, nesse sentido, desbravei com uma outra psicóloga, né, sempre colegas aí, trabalhando com o sistema prisional, né, e construindo dentro do contexto penal uma estrutura de cuidado a presos, né, numa comarca gigante, né, que era a comarca de Ituporanga, que envolvia 7 municípios. Então era um projeto, um privilégio de participar disso, porque a gente construiu um trabalho, né? Não tinha psicólogos que faziam esse trabalho nesse contexto. Então a gente possibilitou um atendimento, um cuidado, e aí a gente também fez combinados, né? Num cuidado ético também, né? No sentido da escuta, quando você acolhia alguém, você também estabelecia o vínculo e sempre estaria disponível para acolher essa pessoa. Se a outra continuava, né, outra psicóloga, colega, continuava atendendo uma pessoa, ela continuava atendendo aquela pessoa. Então, assim, esse também era um cuidado que a gente tinha, para não ficar pipocando, né, só no acolhimento, e um cuidado com a existência daquela pessoa. Ela não era um crime que ela cometeu, ela era uma pessoa, né? Então, era um homem, era uma família, envolvia vários aspectos ali. E, claro, também acompanhando depois, né, quando essa pessoa saía, né, estava em semiaberto, estava em aberto, a gente também acompanhava a trajetória, então isso também possibilitava um outro olhar sobre o cuidado da existência daquela pessoa num espaço social, porque de fato tinha muito preconceito, né, num contexto que era muito discriminatório e que cindia e construía essa ideia de que você só é um crime que você cometeu e que você é muito mais do que isso. Então, reconstruir e entender e participar da dimensão social disso e romper com preconceitos era um desafio, né? Porque por mais que você participasse disso, não era difícil. Então, nesse momento, foi construído em 2007, eu acho, se não me falha a memória, teve um seminário nacional de segurança pública. E participar disso com outras pessoas, né, com policiais civis, com pessoal da segurança pública como um todo, da área penal, da área civil, e participando como psicóloga disso, era uma construção. A partir disso foi construindo-se mais documentos sobre a atuação do psicólogo no sistema prisional, porque você não tinha referência anterior. Você tinha apenas a referência sobre a dependência química, que você poderia fazer uma relação, que a dependência química não é aquela pessoa, né? Não era o todo daquela pessoa, a pessoa era muito mais nesse sentido. Então, essa relação era possível ser feita. Apenas tinha um marco, e depois foram construídos outras, inclusive para a formação de futuros psicólogos, assim. Então isso foi desafiador e foi sendo construído e fez parte da minha trajetória. Aí eu fui fazer uma especialização nesse mesmo tempo,
já atuando num contexto prisional, era uma pós interdisciplinar, a minha intenção era trabalhar com comunidades, né, porque não tem como você trabalhar com pessoas sem envolver a própria família e a comunidade como um todo, mas não abriu turma, e aí não é por acaso que a gente cai em cursos de especialização que eram interdisciplinar em saúde, educação e trabalho. E aí, essa especialização trouxe um olhar muito ampliado sobre o quanto as questões interdisciplinares estão conectadas. Porque, de fato, tudo está conectado, né? Essa pessoa que está lá no sistema prisional vai fazer parte daquela família, vai impactar aquela família, vai impactar a sociedade como um todo. Então, assim, modificar e participar dessa existência dessa pessoa vai fazendo mudanças. E fazer parte disso, de um conselho comunitário, também possibilitou que participar de forma atuante, assim, né, na condução dos trabalhos. Isso também fez parte, e entendendo que tinham pessoas que também apostavam nesse trabalho comunitário. Construir projetos para construção de música, construir projetos de famílias, né, projetos de construção de cartazes, de construção de violão, construir projetos comunitários a partir do Conselho da Comunidade também. Então, assim, isso foi muito diferente, né? Para a formação de outros profissionais, né? Então, assim, isso também possibilitava que a próprio Conselho da Comunidade se modificava e construía e agregava outras pessoas para modificar a comunidade como um todo, né? O olhar da comunidade sobre a questão do preso, a questão da ressocialização, fazendo esse processo para que ele não volte a cometer um ato infracional ou não volte ao sistema prisional. Era essa a intenção, né? E que ele saia diferente do que ele entrou, né? No sentido não no sentido de profissionalização do crime, porque também existe, né? Mas também, de fato, um olhar transformador. E a especialização me fez também ampliar o olhar, né, sobre os multifatores que envolvem, as multidimensões e perspectivas que envolvem o ser humano, né? E aí depois fui para o mestrado, né? E nesse momento também fui me envolvendo com questões antes do mestrado, com questões da formação em psicologia, porque isso, de fato, sendo uma pessoa que não estava inserida na formação em psicologia e sendo uma psicóloga, mas interessada na formação de futuros psicólogos ou que psicólogos que a gente estava formando, me fez me inserir como colaboração do Conselho Regional de Psicologia, né? E construir a Associação Brasileira, um núcleo de Associação Brasileira de Ensino de Psicologia aqui no estado de Santa Catarina, né? Então, estar com o coordenador de curso, com estudantes, dialogando sobre a formação, isso me transformou também, né? E, claro, a partir desta especialização, me lançou também no intuito de ir para o mestrado, porque eu já estava dando aula, né? Há um ano, né? Num curso universitário. Então isso também foi sendo construído como recalcular de rota, mas a clínica eu nunca abandonei, né? Então atuar em clínica me fez também olhar sobre muitos aspectos, o quanto a psicologia pode estar em muitos lugares, né? Eu sempre me envolvi com muitas coisas diferentes e ver o quanto a gente é multi, né? Em diversos lugares que a gente faz, a gente se envolve em muitas coisas, né? E revisitar essa história, né? O quanto eu me envolvia com tantas coisas diferentes, eu acho que isso também fez parte, o curso da Unidade fez parte de mim, né? O quanto a minha turma era diferenciada, porque eram pessoas que se envolviam com muitas coisas diferentes. E isso também, né, eram trabalhadores que se envolviam com, né, o curso matutino possibilitava que as pessoas trabalhassem, né, e fizessem coisas muito diferentes. Então, eu acho que isso também fez parte desta construção. Em qualquer lugar que eu estivesse, eu poderia fazer a diferença. Né? Vocês vão trazendo coisas da ordem
das múltiplas possibilidades de atuação na psicologia, né? Coisa que até então, talvez naquele cenário, ainda era muito, talvez, a clínica, com uma visão, a área organizacional e educacional, que a gente tinha o tripé de base. E vocês já quebraram protocolos, que já foram trabalhar com dependência química, grupos em instituições, sistema prisional, coisa que à época era extremamente inovadora. Ainda temos preconceitos hoje, né? Mas vocês, então, já abriram esses caminhos importantes nesse... Não querendo te cortar, né? Mas agora um olhar a partir da clínica. Clínica que não se entende só como um consultório fechado, mas onde você promove saúde e tal. Mesmo trabalhando, eu estou há 20 anos trabalhando em clínica e basicamente, sim, em consultório, né? Fora alguns trabalhos de grupo e empresas às vezes solicitam palestras, coisas dessa ordem. Mas, mesmo em clínica, à medida que você, através da psicologia, da intervenção da psicologia, promove mudanças numa pessoa, a psicologia vai estar se desdobrando lá fora, né? Ela é uma alavanca para mudanças sociais, mesmo que seja a partir de uma intervenção até individual. Claro. Né? Hoje eu me alegro muito, me surpreendo ainda, custo acreditar, mas como eu trabalho dentro da visão sistêmica, então eu hoje estou praticamente com a agenda fechada, porque há 20 anos atrás eu começo a atender um casal jovem que tem filhos, que hoje vão estar com 20 anos, e que também vêm para conversar comigo, e alguns já têm os seus filhos, eu sempre digo, eu sou avó já de adoção de gerações, e não faz muito tempo ainda, foram alguns casos assim, uma neta chegou e disse, minha avó pediu para fazer terapia, 87 anos, tá? Uma outra senhorinha com, aliás não, ela tinha 90, e tinha uma que tinha 80 e tantos anos, veio sozinha e disse, eu quero terapia, eu sei que eu estou no fim da vida, eu preciso fazer uma revisão geral, ver se eu estou devendo alguma coisa por aqui. Aí eu pensei comigo, que bênção, onde que se imaginaria isso há tempos atrás, pessoas de idade dizerem, eu quero fazer psicoterapia. Que incrível, né? Então houve uma grande mudança, graças a Deus, eu acho que isso promove mudanças, se desdobra, né? Como jogar uma pedrinha na água que vai se desdobrando, né? Então... Que legal, que bacana. Bom, meninas, eu queria saber se vocês têm alguma experiência, alguma curiosidade interessante da passagem de vocês no curso, enfim, para compartilhar conosco. Elis, tem? Tenho. E uma curiosidade bem significativa, assim. Eu era... com colegas, eu era a pessoa que era a turma do fundão. Tu era do fundão. E aí eu acho que isso também é uma curiosidade muito interessante, porque você consegue olhar o todo, né? Você consegue entender o todo. Quando não é por acaso, né? Sendo psicóloga sócio-histórica, né? As relações, a história, o quanto você olhando o todo das relações, você consegue ter uma leitura sobre como as coisas vão sendo construídas social, historicamente, né? Então, isso também faz um diferencial, né? Um diferencial, porque ver as relações, o quanto você, né? Se diferencia do outro, quanto as tuas ações vão ecoando nas ações do outro, né? Então isso também faz toda a diferença, né? Não tem como você... E essa é uma curiosidade, assim, né? Ficava estudando a turma lá. Então, eu acho que a Elis ressignificou a ideia do fundão, né? Isso! Porque normalmente a noção que você tem de fundão não é bem essa, tua Isso, não! E você, Val? Eu lembro um fato. Não é uma curiosidade, mas foi hoje, né, olhando assim, é hilário, né? Mas chegou uma tal disciplina, não lembro em que semestre, estatística. E aí veio um professor, um matemático, né, formado em matemática, e começou a passar estatística. Aí aquela sala de psicólogos olhava aquilo e dizia, o que é aquilo? Números, gráficos, uma tabela, que eu não sei o nome daquela... Resultado, não deu em nada. Todo mundo
não sei se todo mundo tirou 0, não, os colegas aí que foram assistir vão saber que não, mas tinha uma pessoa brilhante na área, mas os demais nós ficamos apavorados. E a prova foi péssima, nós não íamos conseguir nos formar como psicólogos por causa da... E a gente dizia, o que tem a ver estatística? Professor, o senhor não entendeu, essa sala é de psicólogos. E nós não estamos entendendo nada. Minha obrigação é passar a disciplina, eu não tenho obrigação de resgatar ensino fundamental com vocês, é isso aqui. E aí tá, todo mundo saiu mal na prova, aquele pânico todo, o que nós vamos fazer? Procuramos a instituição, só ninguém entendeu nada, vocês precisam dar um jeito. Não, mas é matéria dada. Não entendemos. Fomos fazer aula particular, todo mundo correu que pôde, mas a gente sabia que não ia dar conta. Aí resolvemos fazer greve no dia da última prova lá, que ia ser decisiva. A turma toda resolveu fazer greve. Fita branca amarrada aqui e combinado. Ninguém entra na sala para fazer essa prova. Nós queremos reposição de matéria e tinha uma avaliação que a gente fazia do curso e das disciplinas. E uma dizia assim, perguntava se havia relação da matéria dada com a área da psicologia. E, obviamente, no caso, não tinha. O professor estava mais assustado que a gente. Era a estreia dele no ensino superior como professor. E a gente não tem relação nenhuma. Tabela, não entendemos nada. Bom, resultado, ninguém entrou na sala, a prova não pôde ser aplicada. E aí, negociando, conseguimos, então, como turma, o coletivo, que de fato fosse reposta a disciplina, pelo mesmo professor. Ele era muito querido, gente boa, mas aí ele fez uma adequação para a psicologia. Olha, se tantos doentes lá forem atender, tá, agora faz sentido, que só número. Então, foi assim onde o grupo se reuniu. Ali embaixo na cantina, todo mundo de fita branca amarrada aqui, muito interessante. Que legal. E ainda hoje, Val, as pessoas olham hoje na grade, está bioestatística, é o nome dessa mesa, né? Então. Mas ainda assim causa um estranhamento, né? Claro, a gente vai entendendo, quando a gente vai lá na psicometria, você consegue entender, é muita função da estatística e tudo mais, mas ainda é uma área esquisita pra gente na psicologia lidar com números. Exato, é porque a gente entra com esse romantismo de que é uma disciplina que só vai trabalhar emoções, sentimentos, comportamento, de repente estatística. Que curso é esse? Exatamente. Quebrou esse paradigma. Então, já pensando nisso, né, essas coisas, a Val já logo no início trouxe a questão de uma visão às vezes romantizada, né, que a gente vai tendo aí pro curso e tudo mais. E é esperado que a gente venha com nossas pré-concepções e só quando se depare nos bancos acadêmicos entenda a realidade, né? Mas, Val, se tu tivesses algo para dizer para alguém que está pensando em fazer psicologia, o que você diria? Nossa, muita coisa, mas talvez eu destaque uma ou duas. Primeiro, eu diria assim, quem está pensando em fazer está imaginando um projeto de futuro. Eu compararia isso como estar gestando algo. É uma gestação. Você tá, e toda gestação, para quem é mãe ou pai, sabe que a gente, de novo, idealiza esse filho. Ele não vai vir com cara de joelho, ele vai vir bonitinho, cara de joelho são filhos dos outros. Então, a gente idealiza. Aí o bebê nasce e você olha, não era bem isso, tá? Eu acho que é um pouco isso. Você, no seu imaginário, cria um enredo, tanto para o curso, mas principalmente para o pós, para a profissão. E aí vem a realidade e se impõe, com todas aquelas facetas que você nem imaginava que ia um dia enfrentar. Coisas que você vai ouvir, histórias de vida, lutos, perdas, enfim. Você se surpreende com a dimensão, só depois que você vai trabalhar, você se dá conta realmente onde você se inseriu.
Então, eu diria para quem está começando, levem isso em conta, que a realidade vai se impor. Você não vai estar ali para ajudar outros, para fazer caridade, não, se prepare, né? Ouça, e aí talvez o segundo ponto que eu digo, prestem atenção naqueles docentes, nos professores que são mestres não só por formação, que eu valorizo muito o conhecimento, mas aqueles que já lidam e já lidaram com a realidade e tiveram que se reinventar e criar estratégias que muitas vezes nenhuma teoria te dá. Eu lembro de um mestre desses que trabalhava numa instituição realmente de internação, doença mental, e tinha muitas pessoas abandonadas pela própria família e que nem falavam mais. E ele disse, como é que eu vou vincular com esse ser humano aqui? E ele criou uma roda de chimarrão e botava música sertaneja, música antiga. E ele começou a ver que mesmo sem falar, essas pessoas começaram a cantar aquelas músicas da época. Ele fez todo um estudo, que idade, de onde elas vêm, são do interior. E ali ele conseguiu trazer essas pessoas de volta. Eu disse, gente, isso não está em livro, isso não saiu de livro, isso saiu do vínculo. Ele precisou sentir a realidade. Então, ser psicólogo muitas vezes é adquirir conhecimento, depois colocar o conhecimento aqui e dizer, agora me fale de você. E à medida que a gente precisa, nós vamos buscar ferramentas ali. E nem sempre se acha as ferramentas e vai ter que, né? Eu acho que seria mais ou menos isso. Legal. Não sei se... Mas essa coisa, a realidade vai trabalhar você depois do curso, com né? certeza. E aí fica bom. Fica muito melhor. Muito legal. Elis, o que tu terias para nos dizer para alguém que já está no curso, os nossos estudantes aí, pessoal que está cursando, que já está, né? Já ingressou no curso, seja no início, seja no meio do curso ou já na reta final, né? Hoje, no século, né, já mais... Vocês pegaram o início do século XXI, mas já passados esses 25 anos aí, hoje, o que você diria para essas pessoas que estão cursando? Eu acho que eu diria duas coisas, assim. Primeiro que busque estabelecer relações que são significativas, vínculos, inclusive com os colegas e com os diferentes, porque isso transforma também. A minha turma era muito diferente e hoje trabalhar com os diferentes é um aspecto o mais importante, eu diria, para a formação do psicólogo, lidar com o diferente. Porque por mais que seja desafiador, seja conflitivo, você também se abre a diversos olhares e diversas perspectivas. Você consegue ressignificar muito do outro a partir da tua disponibilidade à relação com os diferentes. Se relacione com os diferentes. Não tenha receio de conhecer, porque você também pode, inclusive, olhar a sua vida de outra perspectiva. Então, isso também é algo importante, lidar com o diferente, lidar com pessoas diferentes. Na tua turma, nas relações de estágio, nas relações de estágio básico, específico, profissional, e lidar com pessoas muito diferentes. Isso também te constrói enquanto psicólogo de um jeito importante, né? E é importante saber lidar com o diferente. E também, que eu acho que é uma outra coisa que é importante, experienciar o curso em toda a sua inteireza, porque ele vai te transformando, de um jeito ou de outro ele vai te transformando. E estar disponível e aberto às relações de diversas... não fique fechado, não fique ensimesmado de fazer só uma estratégia de um estágio de um mesmo jeito. Por exemplo, tem gente que faz estágio só em clínica.
se jogue em experiências de estágio diferentes. Porque isso quem está no curso muitas vezes não atenta para isso. Vai para o que é mais confortável. E vivenciar situações também desconfortáveis podem nos construir de um jeito muito mais aberto e disponível, né? Isso também pode nos ressignificar, pode nos transformar, né? Enquanto pessoa, enquanto profissional. Então, essas duas questões, estar aberto a experienciar tanto pessoas diferentes como estratégias e estágios muito diferentes. Às vezes pode ser desafiador, porque você sai da sua zona de conforto, mas é só saindo da zona de conforto que você vai se transformando, de fato, né? E claro, por mais que seja talvez desafiador internamente, pessoalmente, né? Mas é isso que vai possibilitando que você também ressignifique aspectos que você se olhe de um jeito, olhe aspectos que você talvez não tenha olhado até então. As pessoas podem ser espelhos e nos permitir olhar. Isso, né? Interessante que vocês duas trazem a questão do vínculo, né? E de fato, eu acho que é inevitável a gente não pensar, né? Pensar em psicologia sem pensar em vínculo. Vínculo é a base da nossa. Muito bom ouvir vocês, estar com vocês. Eu acho que foi uma riqueza que assim eu fui ouvindo e absorvendo um monte de coisas, refletindo sobre o impacto, efetivamente, que eu vi nas narrativas de vocês sobre o curso de psicologia da Unidade na vida de vocês, quanto a palavra transformação e coisa dessa ordem apareceu no que vocês trouxeram. Então, muito legal, muito bom, né, acompanhar vocês que são parte importante da história desses 25 anos do curso. Então, por isso que é um privilégio para a gente estar podendo conversar com a história viva, né? Vocês são e principalmente por serem as bases, né, no início do curso, nos primórdios do curso, e estar aqui hoje com a gente é um privilégio. Então, muito obrigada por esse momento aqui, pela generosidade, acho que dessas partilhas tão importantes que vocês fizeram pra gente. Vai agregar para quem está nos acompanhando, quem está pensando em fazer psicologia, quem já está no curso, talvez para a sociedade, de modo geral, entender mais um pouco da psicologia. Então, muito obrigada, foi incrível estar aqui com vocês, né? Sejam sempre muito bem-vindas à casa, porque essa casa é sempre de vocês, sempre, por mais que ela seja um tanto mudada, mas ela sempre é um cantinho especial de vocês. Então, muito obrigada. Eu acho que a gente que agradece, né? Foi um privilégio. Convite da Michela, representando, imagino, a instituição, como eu me vejo, com uma responsabilidade muito grande de representar todos os queridos da primeira turma, né, que eu lembro com muito carinho. Foi uma oportunidade esse convite de resgatar para mim mesmo esses afetos. Alguns a gente encontra por aí, a maioria não. Então, assim, também com o temor, né? Porque a gente fala a partir do seu olhar, mas fala também representando uma primeira turma. A responsabilidade é muito grande. Eu quero deixar bem claro, essa foi a minha vivência pessoal, minha experiência. Não falo por mais ninguém, né? Mas obrigada pelo convite, pelo privilégio. Legal. Quero agradecer que sim, também é um privilégio estar participando disso junto com a Val, né? E estando aqui a convite e lembrando, né? Eu não tem como não lembrar de muitas pessoas que estiveram junto comigo na turma, e lembrei com muito carinho de muitas delas, né? E o quanto é a dimensão do afeto mesmo, da relação, quanto estar aqui fazendo parte dessa história e ver o quanto a unidade também fez parte da minha, é muito emocionante. É isso. Querida, esse clima de emoção que a gente fica, porque realmente é um clima de muito afeto. A gente afeta no sentido de se afetar, né? E afetos positivos. Muito obrigada, Elise. Obrigada, Val. E vocês que nos acompanharam até aqui, sigam acompanhando os nossos próximos episódios aí relativos aos 25 anos do curso de psicologia. Compartilhe, curta esse vídeo, compartilhe com outras pessoas que possam se interessar. Com certeza é um material muito rico a gente construir aqui hoje. E até a próxima.